Caros irmãos e irmãs, nossa breve reflexão nesta segunda-feira, nós escutamos na primeira leitura e no Salmo, estes que fazem parte da liturgia solene da Vigília Pascal. Tanto esta leitura aparece, como também o Salmo. Conta essa travessia, este grande sinal que inaugura, que é um marco que faz com que a Páscoa seja celebrada pelos judeus. E depois, claro, para nós, ela ganha um significado ainda maior a partir da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mas gostaria de pontuar um aspecto do Evangelho. Quando estes que duvidam de Jesus, que não fazem parte dos seus discípulos, se aproximam dele e pedem um sinal. Talvez a situação semelhante a muitos que pedem um sinal, uma prova da existência de Deus. Ora, para aqueles que creem, é possível ver os sinais da ação de Deus. É possível ver os sinais da presença de Deus. É possível ver os sinais da existência de Deus em praticamente todos os espaços. Muitos são os sinais, muitos são os milagres que acontecem. Recordo-me que na semana passada, o Padre Alexandre que falava sobre a série que ele está assistindo e sobre o funcionamento do corpo humano. E aí ele, com um olhar de fé, dizendo de que neste funcionamento do nosso sistema, como tudo funciona perfeitamente. Como Deus minucioso. Para nós, se acreditamos, nós vemos um sinal da ação de Deus, um milagre que Deus faz no simples funcionamento, no nosso respirar, no pulsar do nosso coração. Na ciência, quando a gente vai estudar na academia, sempre se diz que antes de condenar qualquer hipótese, é preciso se dar o tempo de conhecer e ter um olhar amistoso. Não é esse o termo científico, mas se dar a possibilidade de que aquela teoria esteja certa. Por isso, é preciso ter um olhar favorável quando se apresenta alguma teoria científica, para que depois então se veja se de fato ela é legítima, ela é científica, se ela tem fundamentação ou não. Talvez este olhar seria importante para tantos e tantas que não creem, que a exemplo dos fariseus e mestres da lei, pedem um sinal, uma comprovação. Já são tantos os sinais. Será que mais um sinal seria o estalar mágico para estes desenvolverem a fé? São tantos os sinais, são tantas as formas que Deus se manifesta. Basta que o coração queira assim enxergar. Não somos nós que devemos provar, e não somos nós que devemos exigir que Deus prove a todo instante que Ele existe. Ele já o faz, sem que nós o peçamos. Basta que nós deixemos o nosso coração e o nosso olhar permitir enxergar isto. Permitir perceber de que muitos sinais o fizeram. Assim como este povo, quando saiu do Egito, reconheceu que aquele grande acontecimento da saída de um tempo de escravidão para a liberdade, numa situação tão adversa, atravessando um mar, chamado Mar Vermelho, eles perceberam de que Deus, naquele dia, fez grandes coisas em favor deles. Era Deus que manifestava seus sinais. Num instante de silêncio, sejamos nós também aqueles que reconhecem os sinais da presença de Deus, os sinais da ação de Deus em nossa vida, em nossa comunidade, em nosso estado, em nosso país, em todo o mundo. E não sejamos incrédulos, mas fiéis.